Oi, gente, dando sequência à resolução das questões. Agora o número 7 pede um programa que leia o preço de compra e o preço de venda de 100 mercadorias, utilize vetores, e ao final o programa deverá imprimir quantas mercadorias proporcionam lucro menor que 10%, o lucro menor ou igual a 10% ou maior ou igual a 20% e um lucro maior do que 20%. Então aqui a gente tem a inclusão das nossas bibliotecas, a nossa função principalmente, que vai retornar para a gente o inteiro, e aqui variáveis do tipo float e do tipo inteiro. Então aqui a gente tem essa variável preço compra, que no exercício pede 100, mas eu coloquei aqui 5 para ser mais rápido na hora que for rodar o programa. Então aqui vai declarar um vetor de 5 variáveis do tipo float, que vai armazenar o preço da compra. Esse preço da venda aqui é da mesma forma do preço compra, vai declarar um vetor de 5 variáveis para armazenar o preço da venda. Esse inteiro do tipo i no caso, que vai declarar uma variável inteira que vai ser utilizada nos loops. Aqui, esse lucro menor que 10, lucro entre 10 e 20 e lucro maior que 20 declaram variáveis inteiras que vão contar, né, a quantidade de mercadorias e a faixa de lucro que elas se encontram. E elas vão se inicializar em zero. Dando sequência aqui, agora a gente vai ter um for aqui que vai fazer a leitura dos preços. Então vai ser o seguinte: a gente tem esse print aqui que ele vai exibir uma mensagem pedindo que o usuário ele insira esses 100 números, que no caso nosso vai ser 5. Então a gente tem esse for aqui que ele vai iterar 5 vezes para ler o valor de compra e venda do usuário. Esse print ele vai exibir um número da mercadoria, né? No caso aqui de 1 a 5. Esse outro print ele vai pedir ao usuário que ele insira o preço da compra. Esse outro ele vai, esse scanf no caso, ele vai ler esse preço da compra que foi inserido pelo usuário e ele vai armazenar ele nessa variável preço compra. Esse outro print, ele vai pedir ao usuário que ele insira o valor da venda e ele vai ser armazenado aqui, esse scanf, ele vai ler esse valor e vai armazenar ele nessa variável preço venda. Então, logo após aqui, a gente tem o cálculo do lucro e como ele vai ser classificado, né? Então, a gente vai ter esse for aqui. Ele é um loop que vai iterar 5 vezes para calcular o lucro e para que ele seja classificado, né? Então, a gente tem esse float lucro aqui, desculpa. Ele vai calcular o lucro e o percentual para cada mercadoria que vai ser adicionada pelo usuário. Então, a gente tem esse F aqui, que ele vai verificar se o lucro ele é menor que 10%. Else if ele vai incrementar a contagem de mercadorias com lucro entre 10% e 20%. Esse else aqui, else if, desculpa, ele vai verificar se o lucro ele é maior que 20% e esse lucro maior que 20 mais vai incrementar a contagem de mercadorias com lucro maior que 20. Aqui eu falei errado, tá? Esse lucro menor que 10 e lucro maior que 10 e 20, eles que vão incrementar a contagem de mercadoria entre essas faixas. E esse else if, ele vai verificar se o lucro ele está dentro dessas margens. E agora aqui vai ter a impressão dos resultados, os resultados vão ser imprimidos. Então a gente tem esse print aqui
que ele vai imprimir a quantidade de mercadorias com lucro menor do que 10%, em seguinte, né? Aqui a quantidade de mercadorias entre 10% e 20%, e aqui a quantidade de mercadorias com lucro maior do que 20%. E aqui a gente vai ter o retorno da nossa função, vai indicando que o programa ele foi indicado com sucesso. Então aqui, na mercadoria 1, pede para a gente falar o preço da compra. Vou colocar aqui R$10 e o preço da venda 11. Vou colocar aleatoriamente. Eu errei isso daqui, poderia ser menor, né? Mas vamos lá. Então aqui, ó, quantidade de mercadorias com lucro menor que 10%, 0. Quantidade de mercadorias com lucro entre 10% e 20%, 1. E quantidade de mercadorias com lucro maior do que 20%, 4 mercadorias.